Existem alguns textos bíblicos que poderíamos dizer algo muito comum nas frases que usamos hoje em dia para nos referir a algo, alguém que tem muita história para contar, né? Seriam informações, histórias com muitas camadas, muita coisa envolvida. Essa história que eu quero relatar para você hoje é uma dessas. Era um tempo muito difícil, um tempo muito escuro em Israel. Não havia rei, cada um fazia o que achava que era certo, o que queria. O pecado do povo se repetia como um ciclo. Era desobediência, opressão, arrependimento, libertação. Desobediência, opressão, arrependimento, libertação. Tudo um ciclo. Os inimigos se levantavam de todos os lados. E agora, nesse capítulo, os amonitas oprimiam o povo de Deus. Israel clama por um libertador. E foi justamente no meio dessa confusão, desse caos, dessa crise, que Deus levanta alguém improvável. Eu nem gosto muito dessa palavra, porque nos dias atuais soa muito como um vitimismo espiritual. Mas aqui nesse contexto eu não achei outra para definir tão bem. Essa história ela começa no livro de Juízes, capítulo 11. Estamos falando de Jefté. A Bíblia apresenta com um contraste. Homem de Gileade, valente, porém filho de uma prostituta. Essa palavra porém separa o olhar de Deus do olhar dos homens. Ser gileadita significava nascer numa terra de guerreiros, uma região montanhosa que vivia em constante batalha. Jefté tinha o sangue de lutador, de guerreiro, tinha a alma forjada na resistência, na resiliência, mas para os seus irmãos nada disso importava. Eles viam apenas a sua origem, a sua mancha, e o expulsaram de casa dizendo: não herdarás na casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Jefté foi ferido, ele foi rejeitado, ficou sem herança, sem nome e foi embora. O que parecia o fim de uma história, na verdade era o início, o começo de um chamado. Às vezes Deus faz assim, né? Deus permite certas rejeições não para nos excluir, para nos matar, mas para nos reposicionar. A rejeição muitas vezes é um empurrão divino, né? Que nos leva para o lugar onde a unção de Deus vai ser mais útil através de nós. Se Jefté tivesse ficado na sua terra, em Gileade, ele teria vivido uma vida comum. Mas sendo rejeitado, ele foi conduzido ao deserto, onde Deus o transformou em um líder extraordinário. Deus permite às vezes que portas familiares se fechem, porque Ele quer abrir portas de destinos para a vida de muitas pessoas. Jefté então vai para Tobi, que significa um lugar bom e agradável em hebraico. Ironicamente, o lugar de fuga recebe o nome de bondade. Um lugar de esconderijo se torna terra de sustento. Deus o coloca ali para liderar pessoas que o mundo desprezava, os piores, homens desqualificados pela sociedade, desajustados, rebeldes, gente sem nome, sem rumo, bem familiar para Jefté. Ele atraiu pessoas que refletiam a sua própria dor. Liderar os feridos foi, na verdade, enfrentar as partes feridas dele mesmo. Às vezes Deus faz assim também. Liderar os piores é muitas vezes o jeito que Deus tem de curar o líder. Deus o fez cuidar da ferida de muitos para que ele curasse as suas próprias feridas enquanto liderava. Mas a história continua e a Bíblia diz que o mesmo povo que o rejeitou depois o procurou dizendo: vem, Jefté, seja o nosso chefe. Eu não consigo aqui citar todos os versículos, senão o vídeo vai ficar muito longo, muito grande. Mas leia na sua Bíblia, esse é o versículo 6. Aquele que foi desprezado se torna necessário. Deus inverteu a história. Porque às vezes Ele não vai nos devolver no mesmo lugar para provar algo para alguém, mas para cumprir alguma coisa. Quando Jefté volta, ele não volta ferido, ele volta curado. Curado o suficiente para liderar. E aqui eu aprendo uma coisa. Quem volta ferido se vinga, mas quem volta curado, liberta. Deus não fez Jefté sair da casa dos seus irmãos para entrar em um lugar de esquecimento, mas para liderar um propósito. Ele foi rejeitado pela carne, mas foi escolhido pelo Espírito. Liderou homens feridos,
e com eles aprendeu o que é graça, o que é aliança, o que é dependência de Deus. Sabemos bem que Jefté não foi perfeito. Quem conhece a história sabe. Ninguém o via como um coitado também. Ele errou, ele fez um voto impensado, travou guerras externas e também internas, chegou a lutar contra o seu próprio povo, venceu, mas saiu perdendo o que ele mais amava, que foi a sua filha. Mas essa história vai ficar para um outro vídeo, porque hoje o que o Espírito quer nos lembrar é que a história de Jefté não terminou em Juízes capítulo 12. A história que começou no capítulo de número 11 de Juízes termina no capítulo 11 de Hebreus. O homem que o povo esqueceu, Deus registrou entre os heróis da fé. O nome que o mundo rejeitou, o céu escreveu com honra. O mesmo Deus que levantou o rejeitado em Gileade continua levantando improváveis nessa geração. Pessoas que foram feridas, esquecidas, subestimadas, mas que o céu continua chamando de valentes, pessoas guerreiras. Que a sua história não termine onde te feriram. Para muitos medrosos, talvez, esse seja o fim da história. Mas para quem não tem nada a perder e se dispõe para ser usado por Deus, a história só vai terminar quando o nome de Deus for glorificado através da sua fé. Tem alguém disponível para ser usado por Deus assistindo esse vídeo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.